Boa noite a todos e a todas. Professor Roberto Cláudio mais uma vez aparecendo e conversando com vocês, né, meus alunos, meus queridos, para conversar sobre a Revolução Francesa, um marco bem significativo e representante da ascensão da burguesia, da mudança, né, de ideais, de sociedade, de acontecimentos, né, de políticas, ou seja, a monarquia, que era o poder político predominante dentro da sociedade francesa, ele acabou sendo deposto, né, por esses movimentos que levaram à eclosão da revolução, ou seja, a própria população não estava mais vivendo num ambiente em que ela tivesse liberdade. Ela não tinha liberdade, na verdade, mas ela também não tinha esse direito de questionar. Justamente a partir do surgimento do iluminismo, né, dessa nova fase ideológica, política, social, com o acontecimento da independência dos Estados Unidos, que foi um exemplo para a população e para a burguesia francesa, a sociedade francesa ela acabou sendo injetada de um novo ânimo, né, em si impulsionou contra essas camadas dominantes. Bom, quem é que dominava a sociedade francesa nesse momento? Quais eram os grupos sociais de destaque? Nós temos aqui o clero, a nobreza e o servo. O clero é a igreja, a nobreza o rei, a rainha, a monarquia, né, francesa, e a nobreza, os súditos reais, né, aqueles que tinham mais privilégio de estar ali próximos e ligados à monarquia. E por último, por fim, o terceiro estado, que são os servos camponeses, os vilões, os burgueses, os comerciantes, os banqueiros. Havia uma série de pessoas que faziam parte do terceiro estado, mas elas eram discriminadas socialmente por conta de não terem privilégio, não de estarem no topo, que era o clero, nem estar um pouquinho abaixo do clero, que era a nobreza. Tá? Então, esses grupos tinham bastantes privilégios, tanto que você percebe aqui pela classificação e divisão dos grupos, né, na sociedade francesa, de então, no século XVIII, você tem um clero com 1% da população, a nobreza com 2%, e o terceiro estado, né, pessoal, 97%, ou seja, um grupo bem majoritário, bem predominante, mas que não tinha privilégio, não tinha poder. Era volumoso, mas não tinha decisão. A decisão cabia ao clero e à nobreza. Logicamente que isso causou insatisfação, uma revolta, uma indignação profunda, né, nessa sociedade que via com bastante revolta os privilégios que os outros grupos estavam tendo. Por exemplo, a monarquia francesa, a família real, o casal real, Maria Antonieta, Luís XVI, da França do século XVIII, é esse casal que vai viver e residir em palácios luxuosos, ser assediado, né, tanto socialmente quanto politicamente, por uma nobreza parasita que vive dentro dos palácios. Esses são os palácios, esses são os exemplos da realeza, da nobreza francesa. Pessoal, não esqueçam, não ignorem. A monarquia francesa ela é chamada de monarquia absolutista, né, e vista como uma família real colocada no trono por Deus. Então, uma visão, uma ideia muito comum que eles tinham naquele período é de que a monarquia francesa ela governava porque tinha sido escolhida por Deus. Então, esses aqui são os palácios, né, que eles moravam, e esses palácios, esse luxo, essa riqueza, essa diferença, essa discrepância social e econômica levou a população de fora, né, que vivia atrás das grades, portões do palácio, essa revolta, essa indignação por viver num mundo tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, que era a realidade. Né? Bom, nós temos essa ilustração aqui mostrando mais uma vez os dois grupos predominantes em cima do terceiro estado. O terceiro estado está ali sendo esmagado, né? Então não tinha forças para se mover. Não tinha até então. O que nós vamos ver, entender e compreender hoje é que eles deram essa virada de mesa, né? Mudaram a posição que eles estavam ali embaixo e colocaram os outros dois ali nos cantos, né? Nos lugares que eles tinham que estar, por conta justamente de não aceitarem mais viver
essa situação. Bom, nós temos nessa lâmina, nesse slide, nessa imagem, pessoal, o contexto geral da França pré-revolucionária, ou seja, os desdobramentos, né, os antecedentes que levaram à crise e, por fim, à eclosão da Revolução Francesa. A crise econômica, crise política e crise social. Crise econômica, primeiramente, relacionado aos gastos com a monarquia, aos banquetes, às festas, às farras, né, aos privilégios que a nobreza tinha de viver ao lado da monarquia. Crise econômica também devido a conflitos externos, ou seja, a eterna rivalidade com a Inglaterra e a participação da França na Guerra dos Sete Anos e também a participação da França apoiando os colonos americanos quando eles estavam lutando pela independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então a França investiu, ajudou, andou tendo prejuízo. Né? Crise política, pessoal. Nós temos aí a questão a crise do antigo regime, absolutismo, né? Já era criticado, já era mal visto, já não era tão assim bem aceito pela população. Logicamente, vejam bem, a monarquia francesa é uma monarquia hereditária, com poder vitalício, né? E também uma monarquia vista como escolhida por Deus. Então, gerava uma certa regalia, vantagem para eles, né, dos membros, e não para a sociedade. Por fim, a crise social. Fome, desemprego, recessão, inflação, exploração, tudo aquilo que as camadas de baixo, né, a base da sociedade francesa, estava recebendo e vendo com preocupação e inquietação. Né? Bom, tudo isso aí que nós estamos lendo, vendo e ouvindo, pessoal, né, nesse momento, fez com que a sociedade francesa se mobilizasse e convocasse uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais. O que é essa assembleia? Juntar os representantes dos três estados, primeiro, segundo e terceiro estado, clero, nobreza e os camponeses, né? E discutirem solução para essa crise econômica, política e social. De onde é que saiu, no final, de onde é que saiu, pessoal, a obrigação de manter e reverter o que já não tinha mais condições de ser escondido, né? A exploração do terceiro estado. Eles mantiveram essa exploração, né? Eles queriam aumentar impostos, mas distribuir primeiro, segundo e terceiro estado pagasse uniformemente, só que o primeiro e segundo estado disse, não, nós não vamos pagar imposto, né? Continuar pagando é o terceiro estado. Então, o terceiro estado, já inconformado com a exploração que já era useira, né? Eles acabaram se declarando em Assembleia Geral, Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso, professor? Significa que eles se reuniram para convocar e formar um grupo para elaborar uma Constituição para a França. E aí, né, a monarquia, a realeza tentou combater esse motim, só que esse motim saiu às ruas, a população foi às ruas, às praças, aos campos, a população no campo invadiu as propriedades da igreja, invadiu a propriedade dos nobres, os nobres fugiram, os padres fugiram, né, as autoridades religiosas, muita pessoa importante, influente, migrou para outros países, né, vizinhos ali, procurando proteção, segurança, né? E enquanto isso aí, na França se instalou o caos, tá? E por fim, para representar a queda do poder real, digamos assim, do moral do rei, né, pessoal? Os revolucionários tomaram a prisão da Bastilha, que era o símbolo da monarquia, certo? Então, a partir daí, o rei se viu encurralado, teve que aceitar as decisões vindas das ruas, da população, e principalmente, né, as decisões dos burgueses. Com isso, os revolucionários declararam, né, determinaram que o rei, a partir daquele momento, tinha que ouvi-los e aceitar a declaração dos cidadãos, né, do direito do homem e do cidadão. Essa declaração, pessoal, ela pregava o quê? A igualdade jurídica, o direito à propriedade e o fim da opressão. Né? Ou seja, ninguém poderia e deveria agora ser maltratado, explorado.
Eles estabeleceram também a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero separou a Igreja do Estado, tá? E eles, tá aqui alguns artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1791, eles entregaram a primeira Constituição Francesa. Essa Constituição ela tinha ideias burguesas e instituiu o seguinte: o regime político, a monarquia constitucional. O rei governava, mas tinha que obedecer à Constituição. Dividir os poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, não era mais poder absolutista. O voto era censitário, baseado na renda, não era universal, ou seja, nem todos os homens tinham direito a voto. Instituíram o liberalismo político, econômico, e mantiveram a escravidão nas colônias francesas. Tá? Aí nós temos aqui, pessoal, a República Francesa. Certo? A República Francesa, ela também é chamada de Convenção Nacional. Ela surgiu justamente a partir do momento em que o rei, após jurar cumprir a Constituição, ele foi flagrado, né, fugindo para a Áustria para tentar liderar uma contra-revolução, né? Ou seja, pegar os franceses que fugiram e voltarem para retomar o poder. Só que ele foi reconhecido, foi preso e ele ficou um tempo, né, na cadeia até eles resolverem que iriam fazer com ele. Qual foi as consequências? Eles executaram o rei. A partir do momento em que a Convenção Nacional ela foi criada, surgiram vários grupos políticos. Os jacobinos, que eram de esquerda, e os girondinos, que eram de direita. Cada grupo, logicamente, lutava pela sua representação, pela sua participação no poder, certo? Nós vamos ter, primeiramente, pessoal, os girondinos no poder durante a Convenção Nacional e depois, né, os girondinos, mas os jacobinos, eles vão tomar o poder. Aí nós temos aqui algumas características, né? A medida provocou rápida reação dos países defensores do antigo regime, ou seja, após a execução do rei. Os girondinos estavam interessados em preservar suas propriedades, frear as mobilizações populares e promover o retorno da estabilidade à França. Por suas posições moderadas, eles perderam para os jacobinos a influência na convenção. Com isso, os revolucionários, né, Robespierre, Danton, Marat, né, eles acabaram se tornando figuras públicas e influentes dentro da convenção, criaram o Comitê de Salvação Pública, que era uma espécie de órgão executivo, o Comitê de Salvação Nacional, que era para evitar diminuir os conflitos que estavam havendo ainda, e o Tribunal Revolucionário. Bom, pessoal, durante a fase de poder, de domínio dos jacobinos, né, no poder, o que vai acontecer são medidas bem arbitrárias, né? Perseguição aos inimigos, ou seja, aos girondinos, e execução em massa, né, dos inimigos do sistema, ou seja, a guilhotina vai descer, cortar cabeça, 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 e várias cabeças vão rolar mesmo. Né? Os jacobinos, quando estavam no poder, eles criaram vários decretos, né, publicaram vários decretos, a lei do preço máximo, a venda dos bens da igreja e dos nobres, o fim da escravidão nas colônias, a criação do ensino público, né, e o fim da supremacia do catolicismo. Certo? Então foram medidas populares, né, que agradaram muitas pessoas, mas a partir do momento que ocorreu uma discórdia dentro dos próprios jacobinos, o Robespierre ele foi começando a executar os seus aliados, seus antigos amigos. E com isso, ele também foi vítima das próprias execuções que ele praticava. Ocorreu um golpe, né, reação termidoriana, os girondinos voltaram ao poder, executaram o Robespierre, implementaram o chamado diretório, né? 5 pessoas, 5 representantes estavam ali administrando, né? E a partir daí o diretório ele anulou vários decretos dos jacobinos e acabaram trazendo a figura política do Napoleão Bonaparte, que vai inaugurar um período chamado Era Napoleônica,
muito importante, né, para os desdobramentos e até mesmo as mudanças que vão acontecer na sociedade, ok? Valeu, galera. Só isso mesmo por hoje.